Nossa, que coisa de louco é essa aí, que esse identitarismo doentio é isso aí. Só faltou dizer que é rica, branca e bonita. Efeito Odete Roitman. A máscara rachada. Identitarismo ao extremo. Principalmente como instrumento de identidade de direita. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Flediano, sejam bem-vindos ao programa Papo É. E como na introdução, essa máscara que se rachou de gente de bem, tem até medo, até arrepio quando falam isso, porque mostra uma face nefasta sobre o identitarismo de direita. Nós temos que entender que isso não é novo, tá? Sempre existiu. Só que quando essa ideia ela passa a vigorar de forma desenfreada, de maldades, de justificativas de coisas erradas, de dando chancelamento a coisas erradas, nós vivemos o efeito Odete Roitman. A novela Vale Tudo, que está sendo reapresentada, né, numa nova roupagem, mas a ideia do branco, rico, bonito, superior, vai nos mostrar que os problemas que aconteceram do segundo mandato de Dilma Rousseff para cá, até o fim de 2022, mostrou uma sociedade ruim, uma sociedade de mau caráter, uma sociedade odiosa e principalmente não tem vergonha nenhuma de ser essas pessoas odiosas. Isso é o que? Identitarismo de direita. Desculpe. Defesa de uma identidade dominante e que se sente ameaçada. Por exemplo, geralmente pessoas de identidadistas, né, de direita, frequentemente se baseia na ideia de um grupo majoritário ou tradicional que se está sendo injustamente atacado ou marginalizado por minorias ou por ideologias progressistas. Essas ameaças podem ser de cultura, religiosa, racial ou de gênero. Por exemplo, a defesa da cultura ocidental cristã ou a família tradicional como valores superiores em perigo. Gente, eu vou começar de trás para frente, né? Família perfeita. A família perfeita era pai, mãe e filho. Cadê? Esta é uma ideia, um pensamento que ruiu, que faliu. Não existe mais. Eu não estou falando que não existe pai e mãe, existe, mas não no modelo como as pessoas que se dizem tradicionalistas, né, e egocêntricas, né, batem em pé. Por quê? Hoje é pai solteiro, hoje é mãe solteira, hoje é neto que é criado pelos avós, sobrinhos que são criados pelos tios, irmãos que moram sozinhos. Isto quando não são amigos que se juntam para ser família, porque a família mesmo de origem não presta. Então, onde está a família tradicional? Ela se ruiu, aliás, ela foi envenenada pelos seus próprios egos, até o ponto de começar a falir, a morrer e chegar ao ponto que se encontra hoje. Quando nós falamos de identidade religiosa ocidental, cristão ocidental para quem? Para protestante? A, B, C, D, E, segundo seus pensamentos, segundo as suas ideologias? Ou, se você é cristão católico, segundo o quê? Uma tradição que está caducando? Uma tradição que está sofrendo Alzheimer? Nós temos que entender que quando eu falo isso, não estou falando da estrutura igreja, estou falando de pessoas que se apegam numa estrutura que já passou, que já faliu, que já morreu, e acha e se apega ao viés religioso para poder justificar o que não é justificável. A própria igreja, ao longo dos milênios, né, que a igreja tem mais de 1000 anos de existência, ela se mostrou
progressista quando se precisa fazer o progresso, porque entende que determinados pensamentos e práticas já não são mais eficientes, mas aquilo que ainda é bom, aquilo que ainda é plausível, aquilo que ainda gera frutos, que nós chamamos da tradição, se mantém de pé. Então a igreja ela vive nesse trampolim. Aquilo que precisa avançar, ela avança, mas aquilo que tem que ser renovado dentro da tradição, ela se renova. Por quê? Porque não existe algo superado por completo e algo novo por completo, porque um se mescla com o outro. Então é um perigo muito grande fazer essa ruptura, esse fechamento dessa ideia, que é um pensamento limitado, limitante e que força estruturas a tomarem posicionamentos muitas das vezes errados. Segundo, essencialização e naturalização de hierarquias. Há uma tendência de essencializar as identidades, tratando-as como características fixas e inatas, né, que são naturais, e a naturalizar as diferenças sociais, transformando-os em hierarquias naturais. Isso se pode manifestar na crença de certas raças, gênero ou orientações sexuais são inerentemente superiores ou inferiores, justificando assim a discriminação e a desigualdade. Vocês sabiam que, eu já falei isso no programa Mitologar, e eu acho que eu já falei no Papo É também em outros programas, que os europeus, quando vieram para o continente americano, continente africano, que fica abaixo dos trópicos, né? Na linha dos trópicos, a linha dos trópicos do Equador, que se divide o mundo, né? Abaixo da linha do Equador, tudo era permitido. Por quê? Porque acreditava-se que a civilidade, a religiosidade estava acima dos trópicos. O mundo, como que eu posso dizer, socializável, o mundo hierarquizado, o mundo decentemente aceitável era o europeu, que estava no norte do mundo. Abaixo era o que nós chamamos de vilania, de fora do contexto. Então podia-se fazer qualquer coisa. Então você entende, quando se junta essa questão de hierarquização das coisas fixas, nós geramos um problema muito sério de segregação, de rupturas, de situações que não deveriam existir, não importa se é no norte, se é no sul, se é no leste, se é no oeste. Estupro de índias, de negros, escravização, exploração de mão de obra escrava, o uso de drogas como mercadoria de venda, levando sociedades inteiras à ruína a troco de lucro. Não que isso tenha mudado, né, hoje em dia. Mas era muito mais escrachado, era muito menos penalizado. Por exemplo, se vocês pegarem um pouquinho a história, tiver um pouquinho de paciência, estudar, interessar, entre no Google e dá a relação da Inglaterra com a Guerra do Ópio. Vocês vão descobrir que a Inglaterra se lucrou e lucrou muito com o vício do ópio. E fez guerra para poder manter o monopólio de controle do ópio. Uma droga. Então vocês começam a entender que são coisas que não dá, não cabe, não tem significado prático. Outra, narrativa de vitimização do grupo dominante. Apesar de ser o grupo hegemônico, né, de maioria, né, constrói uma narrativa de vitimização. O grupo dominante se apresenta como o oprimido por forças externas, como minorias, globalismo, marxismo cultural, entre outras coisas, que estariam minando seus valores e seu modo de vida. Esta vitimização serve para mobilizar apoio e justificar ações que perpetuam a opressão a outros grupos de pessoas. Tem uma cena triste que eu vi de acho que uma vereadora da cidade de São Paulo, que na discussão lá acalorada, ela justificou a opressão que ela estava sofrendo, porque ela era branca, rica e bonita. Primeiro, de bonito não tem nada. Branca, tudo bem. Rico, tudo bem. Agora eu pergunto para vocês, isso é um discurso de uma pessoa pública? Uma pessoa que vive num país chamado democrático, multicultural? Ela deveria calar a boca. Calar a boca. E isso serve de exemplo para ver o quanto
nós estamos sofrendo diante dessa situação em outras esferas muito maiores. Se isso aconteceu numa Câmara Municipal de uma cidade, imagine o que acontece na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, aonde a vida do Brasil, como nós conhecemos, é discutido, é determinado. Não se esqueçam, tem um problema muito sério ainda que eu não entrei, que eu não sei como que eu vou discutir isso, a questão da aproximação da igreja protestante, mas não a igreja protestante tradicional, a neopentecostal, no meio político. Por quê? Porque ela não está ali para moralizar a política, ela está ali para defender seus interesses particulares. A maioria dos deputados federais ligados a igrejas neopentecostais ou são pastores, se não são pastores, são financiados por essas igrejas para poder ler a cartilha deles. E aí, como é que fica? E isso é democracia? Ou isso é uma democracia de interesses particulares? Né? O particularismo da política é meio complicado. Não se faz política assim, mas nós estamos vivendo isso. E temos que combater. Como? Não eleja político ligado a igreja nenhuma. Porque isso, cedo ou tarde, é um animal que você cria que vai te morder. Outra, rejeição de pautas de minorias e de direitos humanos. Isso nem fala. Nós estamos vivendo isso desde 2019. A partir de 2023 começou a ter uma mobilidade de novamente retomar as políticas sociais, porque foram vergonhosamente descontinuadas, canceladas, agredidas, que é a questão LGBTQI, dos negros, dos indígenas, das mulheres, de crianças. Porque quem vive nessa hegemonia de se achar maioria e que tem que fazer as coisas segundo o que a maioria quer, eles entendem essas coisas como privilégio, como exagero, né, e por aí vai. Eu pergunto para você, uma mãe solteira que recebe Bolsa Família, é privilégio? Um negro que está numa universidade via cotas, porque o pai é analfabeto, a mãe é analfabeta, ambos são negros, ambos vivem à margem da sociedade porque sobrevive com aquilo que consegue. É privilégio? O que aconteceu com os indígenas aí na virada de um governo para o outro, né? Que aquilo foi um verdadeiro massacre. E tivemos que o governo teve que entrar em linha dura para poder tentar reverter aquilo, e aquilo vai levar anos para reverter, porque foi anos de destruição, então não vai ser da noite para o dia que vai se resolver. É privilégio? É privilégio? Vocês conseguem compreender o quão nocivo, o quão venenoso é isso? Outra coisa, cultivo do ressentimento da polarização. Por exemplo, há um intenso de retórica, né? Que é frases, construção de ideias, construção de narrativas, né? São retóricas, né? Que cultiva o ressentimento e a polarização. O que é isso? Eu mantenho inflamada a divisão de pessoas, de pensamentos em grupos políticos, em grupos sociais organizados. Eu mantenho sempre alimentado esse ranço para manter a divisão existente. Isso inflama sentimentos de injustiça, ameaça entre grupos, muitas das vezes os dominantes. O identitarismo de direita fomenta hostilidade contra outros e aprofunda divisões sociais. Isso impede o diálogo, a construção de soluções coletivas para problemas sociais. Por exemplo, eu vou usar um personagem que vai ficar na história da Igreja Católica, que foi uma mudança assim, drástica, e seu sucessor vai ter que trabalhar muito para poder não somente valorizar o legado, mas fazer muito mais. Sua Santidade Papa Francisco. Ele lutou muito, mas muito, pela questão do diálogo, de acabar com divisões, de se sentar à mesa, de ir para as negociações, de buscar soluções práticas e realmente trazer paz e tranquilidade para as pessoas. Que é isso que nós precisamos. É isso que faz a nossa vida coexistir. Ninguém vive num mundo, consegue viver num mundo em sã consciência, tranquilo, num mundo caotizado, que você não sabe se vai cair uma bomba na sua casa amanhã,
se você vai ser assaltado amanhã, se seu filho ou sua filha vai ser estuprado amanhã, sequestrado, se o seu filho ou sua filha vai ser vítima de feminicídio, de racismo, de LGBTfobia, seja qual for. Então o que acontece? Essa ideia é o quê? Cultivar ressentimentos. Nós temos que quebrar essa corrente de ressentimento, porque essa corrente de ressentimento só serve para uma coisa: trazer mais dor, mais sofrimento. E principalmente, alguém lucra com isso. Tá? Geralmente um grupo político ganha com isso. Nacionalismo e xenofobia. Nós estamos vendo aí a questão de nacionalismo forte. Nós temos que ter nacionalismo, nós temos que defender nossas fronteiras, defender as nossas riquezas naturais, defender o que existe de bonito no nosso país, sim, claro, mas defender de maneira racional. Não ser explorado por outros povos, mas também não deixar que a xenofobia seja a voz que domina, a voz que dita o que vai ser. Afinal de contas, estamos falando de pessoas. Não estamos falando de coisas, de objetos. Coisas, objetos, você faz o que você quer com ela. Pode, não entra, começa a fabricar aqui, mas estamos falando de pessoas. Não estamos falando de objetos. Portanto, esse identitarismo de direita, né, ou efeito Odete Roitman que nós estamos vendo aí, e vamos ver, vamos enxergar muita gente nessa linha de pensamento, vocês vão ver que eu discuti com vocês até agora, vai nos mostrando que esta opressão de grupos de direita, de extrema direita, que é maioria, são privilegiados da sociedade, têm uma boa casa, têm um bom carro, têm um bom trabalho, são pessoas muito mais bem posicionadas na sociedade, que buscam, não por igualdade ou por conhecimento plural, mas sim uma consolidar os seus próprios desejos, os seus próprios privilégios, entendeu bem? As suas próprias necessidades em detrimento da destruição de mundo, meu Deus do céu, contra, deixa o irmão em paz aí, cara, brigando com os irmãos, não permitir com que o que é bom seja bom para todos, o que é legal para todos, o que é bem-vindo para todos, e não fechar um ciclo de minorias que já vive muito bem e que continua numa ganância desenfreada para manter o seu status dentro de uma hierarquia que só faz com que haja exclusão, doenças, tristeza, entre tantas coisas que você e eu presenciamos na nossa vida no dia a dia e que não precisavam estar acontecendo. Cuidado, a máscara se rachou. Agora, temos que tomar muito cuidado para que esse veneno que está escorrendo dessa máscara quebrada não nos aflija, não nos acerte, não sejamos nós alvos dela. Ao contrário, que nós tenhamos dentro de nós já a vacina, né, o antídoto, que quando essa doença nos atacar, não nos faça mal. Ela volte para quem a produziu. Bem, me despeço por aqui. Um bom semana a todos. E nos encontraremos daqui a alguns dias no programa Mitologar. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios,
veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.